E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é o Marlon, teu professor de artes preferido, preparando um material muito legal para você. Estou em casa, cumprindo a quarentena. Espero que todos também estejam. Mãozinha lavada, com os demais procedimentos de higiene. E tentando aí superar esse momento aí do nosso país e criando vídeos para aproximar você do nosso conteúdo, do nosso assunto, lembrando que a gente não está de férias, né? Então a gente tem que criar estratégias para nos aproximarmos e estabelecer esse vínculo de conhecimento, tá? Então eu espero que você goste do material. E lembrando, né, galera? Bora ficar em casa, bora manter aí a higiene, sair o mínimo possível somente se necessário, tá ok? Vamos começar a nossa aula. Lembrando que o assunto pré-história, ele é relevante para o primeiro ano do ensino médio, ok? Vamos lá. Bem, eu posso dividir a pré-história para você em três momentos, tá? Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e Idade dos Metais. Lembrando que a pré-história vai corresponder ao período de 600 mil anos antes de Cristo até o surgimento da escrita. E essa divisão desta forma foi pensada a partir das mudanças mais significativas para a arte, tá? A gente não vai abordar o período de 600 mil anos atrás, tá? A gente vai buscar mais ou menos até 35 mil anos antes de Cristo, que é o período que corresponde ao Paleolítico Superior e é o período que inicia a nossa jornada nas artes, né? É onde surge a arte. No início, a arte ela é caracterizada por esse aspecto naturalista, tá? Você tem aí os desenhos e as pinturas de grandes animais, e esses animais são representados da forma como o homem primitivo os vê. Então, o homem primitivo já tem uma certa preocupação em colocar uma região iluminada nessa imagem. Se você observar a parte de baixo, você já tem uma certa preocupação com a sombra. Você percebe que esse desenho tem características muito específicas que você identifica esse animal. Ele se trata de um bisão, um animal característico do cardápio, vamos dizer assim, né, do homem primitivo. Então faz parte daquela realidade. O naturalismo aqui não se refere ao grau de perfeição que esse desenho tem. Lembrando que essas tintas são obtidas com muita dificuldade. Você tem aí pó de pedra, né, misturada a resina vegetal, a gordura animal, urina, sangue, né, para você obter esse tipo de trabalho. Então não é algo que vai ficar com a perfeita representação da realidade. Tá? Então, o naturalismo aqui se refere à busca de uma pintura o mais próximo possível da realidade. Tá? A pergunta é, por que esse homem realizava esses desenhos nas paredes das cavernas? Por que esse homem primitivo buscava representar esse animal na parede da caverna? Tá? A resposta mais provável, né, a alternativa mais significativa para essa resposta, para essa questão, é que seriam obras de caçadores e que essas obras fariam parte de rituais mágicos. O homem primitivo acreditava que ao representar esse animal na parede da caverna, ele começaria a possuir esse animal. Ele começaria a entender esse animal. Ele capturaria esse animal na vida real mais facilmente, porque ele já teria capturado esse animal na pintura, né? Como se ele já tivesse capturado o espírito desse animal na pintura. Observe a silhueta desse animal, como é diferente da imagem anterior. A imagem anterior, o animal é mais robusto, o animal é mais rústico, então parece que o contorno, parece que a pintura ela é mais rústica. Isso é uma percepção muito boa do homem primitivo. O homem primitivo, ele já coloca o seu traço, a sua expressividade gestual de acordo com o que ele está vendo na natureza. Se o animal é mais delicado, os gestos são mais delicados. Se o animal é mais rústico, o gesto é mais rústico. Algo interessante de observar também é que às vezes esse animal ele é muito grande. E o homem na parede da caverna tenta representar esse animal muito grande também, né? Você vai ter registros de animais
por mais de 2 metros de largura nas cavernas. São animais enormes, tá? O homem acreditava que se ele representasse um animal mortalmente ferido, ele poderia bater esse animal na vida real. Se nós formos analisar essas imagens, é como se essas imagens representassem o desejo desse homem primitivo. O desejo do homem primitivo é o quê? É caçar esse animal, é possuir esse animal, é o domínio desse animal. E para o homem primitivo, o domínio desse animal começa a partir do domínio das formas desse animal, como ele consegue observar esse animal na natureza. Tá? Isso aqui é muito relevante, é muito importante você se atentar a isso. No Paleolítico, eu quero que você perceba que o animal ele não vai posar para esse homem, o animal não é domesticável. Neste momento, não. O animal ele está vivendo no habitat dele, né? Ele é um animal selvagem. O homem observa esse animal, o homem guarda a informação visual desse animal e ele vai para a parede da caverna desenhar. Esse ato está fazendo com que o cérebro desse homem ele consiga evoluir a partir do momento que ele está cada vez mais guardando imagem. O ser humano acredita que ao desenhar na parede da caverna, esse desenho vai auxiliar ele misticamente a capturar esse animal. É uma crença, então ele crê piamente nisso. Com isso, o cérebro dele vai ser capaz de cada vez mais armazenar mais imagem. Ele vai treinando o cérebro dele com isso. Né? E alguns autores defendem a ideia, se o homem não tivesse pintado na parede da caverna, ele nunca teria aprendido a plantar, por exemplo. Porque é esse ato, é esse exercício de olhar, guardar a imagem, reproduzir, olhar, guardar a imagem, reproduzir, que vai exercitar o hipocampo e o ser humano vai estar apto a sempre guardar mais informação visual. Então ele começa, de fato, dominar a natureza que o cerca, porque agora ele consegue entender melhor a natureza que o cerca. Ele consegue perceber que determinado fruto, ao cair, ele pode germinar. Ele consegue perceber como a natureza está funcionando. E isso vai levá-lo a outro patamar evolutivo. A gente chega no Paleolítico com esculturas especificamente de mulheres. Isso é muito relevante, isso é muito curioso. Você tem esculturas, eu quero que você olhe com muita atenção essa imagem e perceba que o homem primitivo começa a dar uma atenção diferenciada para as várias regiões do corpo dessa escultura. Perceba como a cabeça, os braços e as pernas não têm tanta importância para esse homem. Esse homem não representa essas partes do corpo de uma forma tão intensa, tão clara como outras. Né? Perceba que esse ser primitivo está dando aí atenção especial para os seios, que são bem fartos, para os quadris, que são largos, para o abdômen, que tem essa característica aumentada, como se fosse uma mulher fértil. Tá? E esculturas de diversos lugares do mundo vão apresentar essas características, todas elas referentes ao período em questão. Olha a segunda imagem, seios fartos, quadril largo, abdômen aumentado, sem muita atenção para a cabeça, para os membros superiores e membros inferiores. Novamente as mesmas características, seios fartos, quadris largo, abdômen aumentado. Seios fartos, quadris largos, abdômen aumentado. Essas estruturas que o ser humano está valorizando aqui, que o homem primitivo está valorizando aqui, são estruturas que estão relacionadas à fertilidade. Você percebe que ele não dá determinada importância a outras partes do corpo, e sim a estruturas relacionadas à fertilidade, ao seio e à capacidade de amamentar, ao, ao ventre, ao abdômen e essa associação com a mulher grávida, e o quadril. E aqui é interessante você observar o seguinte,
Talvez o que esteja acontecendo é que o homem esteja fazendo uma seleção natural. Talvez ele tenha percebido que as mulheres de quadril estreito, elas têm dificuldade no parto. Enquanto que as mulheres de quadril largo vai ter aí a cavidade pélvica maior e o bebê vai passar com mais facilidade. Entenda que essa associação com uma seleção natural, ela é viável. Na pré-história, o homem ele tem uma expectativa de vida de mais ou menos 30 anos. Então, o homem morre de uma mínima infecção. Não existem antibióticos ainda. Então, imagina o que é um parto na pré-história. Hoje, com diversos avanços que a medicina vem fazendo, a gente ainda tem casos de pessoas que têm dificuldade no parto, de mulheres que morrem no parto, que têm complicações. Imagina na pré-história o índice de mulheres que morrem do parto. Então, é um pensamento viável para se entender esse formato do corpo feminino na pré-história, para você entender por que a representatividade desta forma do corpo feminino na pré-história. Vamos para o Neolítico, e aí alguns historiadores colocam esse período como uma verdadeira revolução neolítica. O homem ele vai domesticar animais, o homem vai dominar a agricultura, ele vai produzir cerâmica, ele vai dominar também o fogo e ele vai viver em sociedade. São grandes transformações deste período. Eu quero que você perceba que a pintura do Paleolítico, lembra, ela vai se destacar pelos desenhos de grandes animais. Agora, a pintura do Neolítico, ela é no mínimo diferente. O que identificamos como diferença aqui, entre essas duas pinturas? Perceba, primeiramente, você tem aí a presença de homens, né? O que justifica a presença de seres humanos nessa imagem? Provavelmente a vivência em sociedade. A vivência em sociedade culminou na representação do ser humano nas pinturas da Idade da Pedra, nas pinturas rupestres. Tá? E esse animal, ele é representado de forma diferente? Com certeza. Ele parece ser mais simples, essas imagens são menores, apresentam menos cores, apresenta a ideia de movimento, tá? A pergunta é: por que a arte mudou? Por que a representação mudou? A teoria mais aceita é que a arte agora ela está se transformando na nossa comunicação. Você vai ter aqui um esquema onde a primeira imagem representa um desenho do Paleolítico. Tá? E esse desenho do Paleolítico, como nós estudamos agora, faz parte de um ritual. O segundo esquema, ele representa um desenho do Neolítico. E talvez ele esteja associado à comunicação. É o que nós temos de mais contundente de informação neste momento. Tá? Então, o primeiro desenho representa uma pintura, um desenho do Paleolítico, enquanto que o segundo, uma simplificação desse desenho associada à comunicação, isto no Neolítico. Então, no Paleolítico, destaca o poder de criação desse homem primitivo, e no Neolítico, a capacidade de invenção. A criação é um caráter muito significativo da arte. A criação vem com pensamento artístico. Então, podemos dizer que a arte é mãe das invenções. Vamos dar continuidade a esse pensamento da evolução pictórica. Lembrando que esse nome pictórica é relacionado à pintura, né? A representação visual que tem cor. Vamos analisar o primeiro esquema. No primeiro esquema, nós temos uma arte do período paleolítico, onde a ênfase é a criação. Essa criação nos leva à capacidade inventiva a partir do momento que ela tem uma função. A partir do momento que a minha criação
passa a ter uma função, eu vou chamá-la de invenção. Essa invenção ela vai evoluir para a escrita pictográfica. Lembra? Ela tem uma função. A minha função aqui é comunicar. E essa comunicação, os antropólogos vão dar um nome, né, de escrita pictográfica. Essa comunicação está se dando a partir de imagens. Eu estou criando aqui um código. No primeiro exemplo, eu estou percebendo a imagem clara de um animal. Mas dentro desta cultura, eu percebo que eu necessito me comunicar porque eu estou vivendo em comunidade. E não faz sentido eu perder tanto tempo no registro da superfície da parede com um desenho tão detalhado. Eu tenho que simplificar esse desenho. É o mesmo motivo que justifica a diminuição desse desenho. Esse desenho passa a ser menor. É claro, eu quero me comunicar, eu preciso ser mais hábil ao me comunicar. Então eu vou diminuir esse desenho. Esse desenho agora vai tomar uma superfície menor, né? E aqui nesse processo evolutivo, eu vou chamar ele de escrita pictográfica. A escrita pictográfica, ela vai dar início ao que nós vamos chamar posteriormente a escrita cuneiforme. Perceba a semelhança da escrita pictográfica, onde eu ainda tenho símbolos, com a escrita cuneiforme. Tá? A escrita cuneiforme, se você já ter tido acesso a esse assunto em história, ele é relativo aos sumérios. Né? É o primeiro sistema de escrita que nós temos. Você pega aí uma ponta de vime, né, de madeira, e você vai ferindo argila. Essa escrita cuneiforme veio da escrita pictográfica. Galera, espero que você tenha gostado muito da nossa aula, você tenha tirado proveito. E aí eu queria deixar aqui a dica. Fique em casa. Até mais.